Boa tarde, companheiros. Boa noite. Eu vou dizer aqui, estava ali na mesa quando começou a esquentar o debate, quando começou a aparecer aqueles encontros que só o PT faz, aqueles debates e polêmicas que só o PT tem capacidade de construir, a energia que só a nossa militância tem capacidade de construir. Aí um companheiro chegou ali para mim e falou o seguinte: pô, que hora chata você chegar aqui no encontro, que hora ruim. Eu falei: companheiro, que é isso? Eu ganhei um dia ao ver essa energia, a militância do PT, do nosso Partido dos Trabalhadores. Eu digo que todos nós que estamos no governo, todos nós que trabalhamos muito no governo federal, que tentando lá nos ministérios, tocando políticas que às vezes dependem dos estados e municípios, mas tentando levar à frente as prioridades do governo da presidenta Dilma. Todo companheiro do PT que está no governo, todo ministro do PT que está no governo, tem que de vez em quando tirar um fim de semana para participar dos debates do PT, dos encontros do PT como esse. E foi isso que eu fiz, e eu quero parabenizar o diretório estadual. Eu acompanhei vários encontros das macros do interior do estado de São Paulo ao longo desses meses, e o que eu vi no encontro das macros e o que eu vi hoje é que o PT, aquele partido que a direita pensou que um dia ia calar, o PT está cada vez mais forte, cada vez mais vivo, cada vez mais enérgico e mais preparado também para incidir e intervir na luta política do nosso país. Não é todo partido que tem a honra de ter entre seus quadros filiados aquele que foi o maior presidente da história da República desse país. E esse companheiro, depois de 8 anos de ter governado esse país, se dedicar durante 2, 3 dias, no meio de outras reuniões, de outros eventos, para fazer sugestões de emendas ao encontro do PT. Essa é a demonstração de que qualquer decisão que o PT toma tem impacto direto na cena política do país. O presidente Lula não ia se preocupar em propor emendas ao encontro do PT, em sugerir que esse encontro do PT fizesse um conjunto de anotações a serem mostradas para o país, se tudo que a gente decide aqui, se tudo que a gente define aqui, se tudo que a gente escreve aqui não tem importância para a conjuntura do país. Eu era da executiva estadual desse partido quando em 90 nós decidimos reestruturar o PT e montar as coordenações do interior das macros regionais. Lembro que muita gente da época não entendia, inclusive falava que montar coordenações regionais do interior era talvez reduzir o debate político no PT. Eu me lembro muito disso. Foi correta a decisão do PT, lá em 90, de reorganizar a Secretaria de Organização, criar nesse espaço a Secretaria Específica para cuidar do interior, criar as nossas coordenações de macro-regionais, para que a gente pudesse aprofundar o debate em cada região no interior do estado de São Paulo. Eu estou convencido, andei em várias macros desses debates do interior, estou convencido que em cada macro-região, talvez a gente tenha que ter uma estratégia política específica para cada macro-região. Estou convencido que a tática política eleitoral e organização para a grande capital de São Paulo, que tem 16 milhões de habitantes, maior que o país de Portugal, não pode ser a mesma para o município de Borá, que é o menor município do estado de São Paulo, e nós temos a felicidade de saber que o PT no estado de São Paulo governa Borá hoje. E estou convencido que o PT não terá futuro no estado de São Paulo se não entender a importância do interior desse estado, aonde às vezes foi decisiva a situação no interior de São Paulo
para sermos derrotados, não só para governo do Estado, e aonde às vezes foi decisiva a votação no interior de São Paulo, para que a gente não tenha a votação que a gente podia ter no plano nacional. O que o PT faz não é algo que não muda a realidade política do país. Cada movimento que nós fizermos são movimentos que mudam a realidade política do país. São movimentos que fazem outros atores políticos ir para o lado do governo da Dilma e construímos uma base sólida no Congresso Nacional, ou tirar companheiros do governo da Dilma e não termos uma base tão sólida no Congresso Nacional. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio do PT. Não se governa o país, não se muda o país, não se conquista governo do Estado, não se disputa a cidade pequena nas cidades, não se ganha grandes cidades, sem ter capacidade de fazer uma ampla aliança política que seja do nosso lado, com o nosso projeto, mas capacidade também de dividir o outro lado. Foi assim quando nós colocamos o companheiro Zé Alencar de vice-presidente da República. Foi assim quando nós construímos, e eu fui o responsável no final do governo disso, uma ampla aliança política que sustentava o governo do presidente Lula, com 16 partidos no Congresso Nacional. Essa semana, nós lá do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, acabamos de assinar uma portaria nova que estabelece que qualquer estudante da área da saúde, seja médico, enfermeiro, odontólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, que tem estudado numa faculdade privada, ou com recurso do ProUni, ou com recurso do crédito educativo do FIES. Se esse estudante, depois de formado, vier trabalhar no SUS, no Sistema Único de Saúde, da periferia desse país, nas pequenas cidades onde é difícil fixar médico, a cada ano que esse estudante trabalhar para o SUS, ele deixa de pagar a dívida que ele tem com o crédito educativo. Só foi possível fazer isso porque no ano passado nós aprovamos uma nova lei do FIES, do crédito educativo, uma mudança que garantia na lei a possibilidade de a gente induzir que aqueles profissionais que venham trabalhar na área mais pobre, onde precisa, iam ser induzidos, iam ter desconto em relação ao seu crédito educativo. É isso, a capacidade de construir maioria forte no Congresso, é isso que possibilita que o PT possa continuar crescendo. O segundo grande desafio que o PT tem certeza que o presidente Lula já falou, tem certeza que o companheiro Zé Disseu falou, tem certeza de ouvir em todos os debates regionais, é o desafio de fazer com que a reforma política seja aprovada no Congresso Nacional. Não se aprova a reforma política no Congresso Nacional, primeiro tem que ter maioria, tem que ter base ampla, mas mais do que isso, tem que ter movimento de massa. Se nós do PT, quero parabenizar, não só nesse encontro, viu minha afrodeputada Janete Pietá, não só nesse encontro, mas o que eu vi nos encontros das macros, o que eu vi lá em Guarulhos, é uma grande participação de companheiros da juventude, do movimento sindical, do movimento social do PT, fortalecendo cada vez mais o nosso partido. Nós temos que ter uma missão de ir para a rua para defender a reforma política. Ninguém vai aprovar a reforma política só no Congresso Nacional. Nós, em 8 anos, tiramos 36 milhões de pessoas das classes D e E e ascendemos para a classe média. 36 milhões de brasileiros ascenderam socialmente em 8 anos. Isso é o Canadá inteiro. Isso é um pouco mais do que meia França. Isso é uma Argentina e mais 10% de argentino. Que a Argentina tem 30 milhões. Esse novo país, que se construiu com 36 milhões de pessoas na classe média, e ainda tem quase 20 milhões de pessoas que não ascenderam, não são as mesmas políticas sociais nossas dos 8 anos do governo do presidente Lula que vão conseguir chegar nesses 20 milhões de pessoas que não ascenderam. Essa é outra grande tarefa do nosso governo, mas é a tarefa do PT. Que mudanças e inovação nas nossas políticas sociais nós temos que construir para chegar naqueles 20 milhões de pessoas que não ascenderam socialmente
com toda a política que nós fizemos em 8 anos de governo. O PT tem que ter capacidade, cada vez mais, para dialogar com os setores do norte e nordeste desse país. Nós que somos paulistas, às vezes temos dificuldade, né, de compreender isso, aceitar isso. Nós temos que ter capacidade de incluir cada vez mais as regiões do país que começam a ter um dinamismo econômico que outras regiões não têm mais. Nós temos que ter a capacidade de perceber aquilo que eu já estava dizendo aqui, de que existe um dinamismo econômico, político, social no interior de cada estado desse país, inclusive no estado de São Paulo. Se o PT não compreender, eternamente outros partidos conservadores vão continuar tendo hegemonia no estado de São Paulo. Acho que é fundamental que a gente perceba as nossas tarefas históricas. O PT foi capaz de tirar trabalhadores da exclusão do processo político desse país e incluir trabalhadores no processo político desse país quando se construiu o PT e quando construiu a CUT e quando construiu o novo sindicalismo no nosso país. O PT foi capaz de criar as experiências municipais mais exitosas que mudaram as políticas públicas do nosso país. O PT foi capaz depois, com muita maturidade, de construir um amplo arco de aliança política e eleger pela primeira vez um operário para presidir esse país. O PT foi capaz, ao longo do governo do presidente Lula, de contribuir para uma aliança política, partidária, mas social. Nós do PT, em cada canto, conseguimos fazer com que setores que não concordavam com o projeto nacional passassem a concordar com o projeto nacional de desenvolvimento. O PT foi capaz de reagir na principal tentativa da direita de inviabilizar o nosso governo e saiu às ruas, a militância, fez o PED, conseguiu enfrentar aquela crise política e manter o governo com a mão do presidente Lula. O PT foi capaz de eleger a primeira mulher presidente da República do país. Estou falando que nós já demos conta de vários desafios históricos ao longo desses 30 anos de vida. E estou convencido que nós temos capacidade de dar conta dos novos desafios históricos que estão para o PT. E mais do que isso, o Brasil precisa do PT. Um grande abraço, companheiro do PT de São Paulo, e eu confio no PT de São Paulo para dar conta desse desafio histórico que nós temos. Boa noite a todos aí, companheiro.